Eu vou começar então fazendo a nossa bonequinha. Para fazer a boneca, eu preciso começar tingindo a minha pasta americana em tons de pele. Para tingir tom de pele, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou usar rosé, amarelo e nude. Esses três aqui, com essas três cores, eu consigo fazer uma boa variação dos tons de pele, de todos os tons de pele que existem. Se vocês querem fazer princesas, super-heróis, tons de pele mais rosadas, tipo Papai Noel, tom de pele negra, vocês conseguem com essas três cores, alterando aqui. Se eu quero mais rosado, eu ponho mais rosa. Se eu quero uma pele mais oriental, eu ponho mais amarelo. Se eu quero uma pele negra, eu coloco mais nude. E assim eu consigo tonalizar as minhas cores. Eu quero fazer um tom de pele bem clarinho. Então, eu coloquei essas três cores aqui. Pra sovar, eu sempre vou colocar de fora pra dentro. Então, eu venho trazendo as bordinhas da minha pasta, todas aqui de fora pra dentro. Bem leve, para evitar sujar a minha mão. Aí é só sovar muito bem essa pasta aqui, que ela já vai atingir uma tonalidade de tom de pele. Se você quiser que fique mais rosado que isso, dá para colocar um pouquinho mais de rosa. Às vezes só uma sujadinha já é suficiente, só uma sujadinha do que tá aqui, assim, ó, só do que tá sujinho aqui no bico, às vezes um pouquinho já é suficiente, tá? Pode ser bem aos pouquinhos. Se você, por acaso, tiver tonalizado numa tonalidade ficou muito escura, não ficou do jeito que você gostaria, você pode adicionar branco para corrigir a cor, tá? Aqui eu tenho 70 gramas de pasta americana branca que a gente tonalizou. Para fazer a nossa boneca, eu vou começar sempre pela cabeça. Então, para fazer a cabeça, eu vou usar aqui dessa vez, vou usar 40 gramas. Vou usar 40 gramas de pasta americana. A cabecinha, tanto quanto o corpo, ela sempre precisa ser muito bem estruturada. Então, para estruturar a cabecinha, eu vou adicionar aqui CMC. Então, eu vou pegar o meu CMC, vou adicionar aqui e vou sovar novamente. Vou adicionar aqui. E vou sovar novamente. Eu só coloco CMC quando eu vou usar aquela parte, tá? Eu não coloco CMC se eu não for utilizar. Então, por exemplo, essa partezinha aqui que eu reservei para fazer as perninhas e os bracinhos, eu não vou usar agora, então eu não coloquei CMC, tá? Se eu colocar CMC antes, ela já começa o processo de secagem e aí depois eu não consigo usar ela sem ela ficar marcada, ela não fica lisinha, tá? Então, pro acabamento da nossa peça ficar bem bonito, é importante sempre deixar sem CMC. E aí, eu venho aqui, também sempre de dentro pra fora, e vou sovando. Aqui junto, que tá na minha bancada também. Sovei muito bem, eu já posso começar o processo de modelagem, tá? A cabecinha da boneca, ela sempre é maior do que o corpo. Dessa forma, a gente consegue com que o personagem fique com uma aparência bem fofinha. Os personagens fofinhos, normalmente, eles têm a cabecinha maior do que o corpo. Como é que eu faço isso, então? Para começar a minha cabecinha, eu vou aqui fazer uma bolinha. Eu sempre uso essa parte interna da minha mão aqui para fazer uma bolinha. Tá? Vou utilizar aqui a minha trouxinha de amido para untar aqui em cima um pouquinho.
E aí, agora, com essa parte aqui da minha mão, eu venho e achato. Quando eu achatar ela, eu quero que ela fique numa posição assim mais oval. Posso achatar mais um pouquinho. Eu nunca vou apertar com os dedos. Se eu apertar com os dedos, eu vou marcar ela. E eu não quero, eu só quero que ela faça por inteiro, tá? E aí, eu vou pegar ela assim agora. E aí, eu vou aqui, ó, levemente com esses 2 dedos, eu vou empurrar. Quando eu fizer isso, eu crio essa marca aqui lateral, que seria a testa da minha boneca. E eu crio também aqui esse efeito das bochechinhas na lateral. E aí, a minha cabecinha tá pronta. Eu vou agora usar uma esteca pra marcar os olhinhos, tá? Pra vocês verem bem, eu vou pôr ela aqui numa linha. Acho que aqui vai, ó. Os olhinhos nunca vão ficar muito pra cima, tá? Se os olhinhos ficarem muito pra cima, você não consegue fazer os detalhes do cabelinho. E aí, eu posso vir aqui também, nesse momento, já marcar a boquinha. Pra marcar a boquinha, eu uso essa esteca aqui, que tem essa pontinha que parece uma letra C, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. E aí, eu venho aqui e marco a minha boquinha. Dessa forma, a minha bonequinha já tá aqui pronta pra secar. Ela vai secar dessa forma, tá? Eu posso também deixar ela secar com o furinho aqui da estrutura. Então, é só colocar o palito aqui e deixar ela secar, tá? Vou deixar ela secando e agora eu vou fazer as perninhas. Para as perninhas, eu vou usar 8 gramas. Vou vir aqui também e vou colocar CMC, porque as perninhas também são parte estrutural da minha personagem. Vou colocar CMC. Como vocês sabem, tudo começa com uma bolinha. E aí, eu vou vir aqui e vou enrolar a bolinha. Quanto mais eu pressionar, mais achatada eu fico. Então, eu enrolo aqui no centro da minha mão, bem de leve. E aí, eu fiz uma bolinha. Essa bolinha agora, eu preciso achatar ela. Então, eu vou vir aqui com o meu dedo, ou até com 2 dedos. Vou rolando ela dessa forma pra deixar ela compridinha. E aí, vocês podem usar o tamanho de referência, vocês podem usar aquele que tá na apostila de vocês. Vou aqui, ó, conforme ela vai abrindo, eu vou adicionando mais um dedo, tá? Ó, gosto dessa espessura, é uma espessura que tá uniforme. Ela é um pouquinho menos do que o meu dedo indicador, acho que ela é mais parecida talvez com o meu dedo mindinho. Mas eu não gosto de usar o dedo como referência, porque as mãos da gente são diferentes, então não faz muito sentido, tá? Mas é só pra vocês terem uma referência visual aí. Então, aqui tá lisinho. Agora, eu preciso cortar exatamente no meio. Como é que eu faço isso? Tá? Lá na apostila vocês têm a referência, eu não tenho aqui. Então, se eu não tenho referência, o que que eu faço? Eu preciso medir. Então, eu tenho aqui 5 centímetros e um pouquinho. Tendo 5 centímetros e um pouquinho, eu sei que a metade desses 5 centímetros serão 2,5 centímetros, mais ou menos, né? Aqui vai ser um pouquinho mais que 2,5 centímetros. Então, eu venho aqui e coloco bem no centro, assim, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. E aí, com o meu estilete, eu vou fazer um corte tipo guilhotina. Eu não vou vir aqui e cortar como se fosse uma fatia de pão. Eu vou passar o estilete de cima pra baixo, dessa forma. E aí, quando eu virar elas assim, eu tenho 2 perninhas. Se porventura uma ficou um pouquinho maior ou alguma coisa assim, é só vir aqui e dar uma acertadinha. Vem aqui, ó, ficou um pouquinho maior, eu venho aqui
e dou uma acertadinha, tá? Feito isso, reserva as perninhas. Agora, a gente vai tingir um pedacinho de pasta branca, pode ser cerca de 10 gramas, já é o suficiente, que eu vou tingir de rosa, tá? Vou pegar aqui o meu rosê e vou tingir. Capaz que vai sujar um pouquinho o dedo. Gostei desse tom de rosa, nem preciso que seja muito mais do que isso. Se vocês quiserem, vocês podem colocar mais uma gotinha. Na verdade, eu vou colocar mais uma gotinha que é pra dar... Aí vai dar pra ver bem no vídeo a botinha. Tingir. Antes de usar, vou colocar CMC, tá? Preciso colocar CMC? Não necessariamente. O CMC, nesse caso, como a botinha não é estrutural, não vai fazer diferença na minha vida. Se eu deixar ela secar bem, não vai fazer diferença. Porém, como o tempo tá bem úmido, tá chovendo e a gente tem previsão de chuva para os próximos dias. Então, eu vou colocar porque eu quero depois que ela fique bonitinha aqui, tá? Então, sovei muito bem. Vamos de novo para uma bolinha. E aí, eu vou vir aqui e aí eu vou cortar uma partezinha para fazer o pezinho. Deixo lá. Mais uma bolinha com o que sobrou aqui. E aí, eu tenho aqui uma bolinha, que seria o meu pezinho. Porém, eu quero fazer 2 pezinhos iguais. Então, como é que eu faço 2 pezinhos iguais? Eu pego uma bolinha, eu venho aí aqui e eu divido ela exatamente no meio. E aí, eu vou ter 2 bolinhas exatamente iguais. Porque essa balança normal que a gente tem, essa balança de mão, ela não pega pesos menores que 4 gramas. Então, não adianta pesar porque ela não pega peso menor que 4 gramas, tá? Mas, ó, então tenho 2 sapatinhos já. Prof, como é que eu faço o meu sapatinho agora com 2 bolinhas? Coloquei aqui um pouquinho de amido em cima pra ficar fácil pra eu cortar. E aí, eu vou pegar agora, pode ser um cortador redondo, só que o cortador redondo é um pouquinho mais difícil, porque geralmente a gente não tem um que é tão pequenininho. Então, vou usar um bico de confeitar. Peguei aqui, então, o meu bico de confeitar. Não importa qual que vocês vão usar, porque a gente vai usar essa parte aqui. E é importante que seja um que não tenha emenda, tá? Ou um lado que não tenha emenda. E aí, eu venho aqui, ó, e eu vou usar ele como cortador redondo. Tá? E aqui tá meu... Ai, tá fugindo. Tá meu primeiro sapatinho. Com o outro, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. E aí, eu tenho 2 sapatinhos. Com essa partezinha que sobrou aqui, que eu já coloquei CMC também, com o meu rolinho eu vou abrir. Vou abrir bem. Bem fininho. Esses detalhes, eles são... a gente precisa fazer bem fininho, tá? Se ficar muito grosseiro, acaba que não fica bonito depois. Bem aqui, vou cortar. Aqui. Vem aqui, corto aqui. E venho aqui e faço um cortezinho exatamente no meio para as duas ficarem iguais. Não ficou igual. Pronto, agora sim. Aí eu vou pegar aqui as minhas perninhas. E agora eu vou pegar água ou colinha de CMC. Tanto faz, tá? Como essa parte aqui não é estrutural, pode ser água. Agora, peguei aqui o meu potinho com água e vou vir aqui e vou passar um pouquinho de água
Até coloquei muito, pode ser menos, tá? É só uma olhadinha. E aí, eu vou pegar aqui as minhas perninhas. E venho aqui. E vou passar em volta. Eu gosto de fechar sempre na lateral, onde as perninhas se juntam, tá? Ó. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a outra. Até posso colocar aqui. Vim assim. Rodei. Sobrou um pouquinho, não tem problema. Venho aqui e corto. Ó. Tá? Porque aí, quando eu for colocar minha bonequinha, eu venho aqui e faço isso, ó. E aí, eu cubro a emenda e não fica emenda nem na frente, nem atrás. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou também de novo aqui, venho botar um pouquinho de água aqui. E eu venho aqui e vou colar meu sapatinho. Se vocês tiverem dificuldade de colocar bem ali no cantinho, você pode vir com a estequinha aqui, ó, e usar a estequinha pra te ajudar a empurrar um pouquinho. Mas é bem de leve, tá? Ó, aqui já encostou ali. Aí eu posso vir aqui dar uma pressionadinha assim na lateral pra tudo ficar coladinho. Posso botar um pouquinho de água aqui no meio pra ficar coladinho também. Posso vir botar um pouquinho aqui pra ficar coladinho, tá? E aí eu tenho aqui a bota. E aí eu tenho aqui os pezinhos da minha boneca e já tenho as botinhas dela, tá? O próximo passo, a gente já fez a cabeça, o próximo passo é fazer a saia. Então, eu vou mostrar agora pra vocês a saia. Pra fazer a saia e a roupinha toda, no caso, né? Eu tingi 50 gramas de pasta americana amarela. Eu vou usar cerca de 30 gramas pra fazer a saia. E lembrem-se sempre que corpinho, pernas, cabeça, de novo, né? Tronco, são partes estruturais. A roupinha faz parte disso porque a gente não veste o boneco, né? A roupinha já é parte da estrutura dele. Então, por isso, eu venho aqui e vou aplicar CMC. Quando eu faço isso, agora eu vou começar de novo daquela forma que a gente sempre começa. Então, a gente vai começar com uma bolinha. No começo, eu aperto mais pra alisar ela. E depois, eu já consigo aqui um efeito, ela tá colando um pouquinho na minha mão. Vou usar pra muito. Se ela cola, a gente não consegue fazer uma bolinha muito certinha. Ó, então aqui tem uma bolinha. Agora, usando essa parte da minha mão, aqui, eu vou fazer uma coxinha dessa forma. Tá? Ó, fiz uma coxinha. E aí, essa coxinha agora, usando essa parte aqui da minha mão, eu vou achatar.
aqui que a saia fique mais retinha assim na lateral, não tão curva. Ó. E aqui a parte de baixo da minha saia, eu quero que ela fique mais retinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no rosto. Venho aqui e eu achato ela, usando esses 2 dedos aqui e empurrando ela lá pra baixo. Tá? Então, aqui tá a minha saia. Não tem problema que aqui em cima tá mais fino, depois a gente vai cortar, tá? Eu gosto de já fazer 2 coisas, já olhar aqui como é que tá, ó, então ela tá maior, já que é o corpinho da minha boneca. Olhar aqui se a espessura vai pegar aqui, ó, se tá um pouquinho maior aqui na frente e atrás, ó. Já olho aqui também. E já faço as marcas também. Então, com aquela estequinha curvada, a gente vai vir aqui e vai fazer as marcas. Eu vou usar essa esteca aqui, vocês têm uma outra ali também de pontinha que também funciona, né? E aí eu venho aqui, ó, primeiro eu faço a do meio, usando a minha pontinha lá da coxinha como guia. E aí eu posso vir fazer mais uma aqui. E mais uma aqui. Ó. Esses vincos, quando a gente faz uns vincos assim um pouquinho maiores, a gente consegue um efeito bem bonito de como se fosse já aqui a parte do meu vestido. Eu posso vir fazer no fundo também, tá? Eu não acho necessário porque vai ficar encostado no bolo. Mas se vocês quiserem, dá pra vir e dá pra fazer aqui na lateral também, ó. Tá? Pelo menos pra adicionar um pouquinho mais de detalhes, ó. Feito isso, agora eu vou cortar. Eu vou cortar primeiro aqui a parte de baixo. Sempre como guilhotina, nunca como arrastando, tá? Então, aqui, ó, vai ficar a saia da minha boneca. E aí, aqui a parte de cima, eu vou fazer o tronco e eu já mostro como cortar sem... como é que eu vou dizer? Como cortar certinho já do tamanho também. Então, eu vou pegar aqui, da minha pasta, vou pegar cerca de... Esperar a minha balança ligar, né? Pegar cerca de 12 gramas, tá? Vou adicionar CMC. Não tem problema se vocês pegarem um pouquinho a mais, porque a gente vai cortar depois. Então, mesmo que vocês peguem um pouquinho a mais e depois a gente precisar fazer um corte, não fica feio, tá? Tipo assim, é melhor sobrar do que faltar, nesse caso. Então, de novo, ó, uma bolinha, bem bonitinha. Essa bolinha, eu vou fazer aquele processo de achatar ela um pouquinho. Achatei, eu venho aqui na lateral, ó, e transformo ela aqui, de compridinho. Ainda parece uma bolinha, mas ela já tá meio compridinha, ó. E aí, agora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, pegar o topo, assim, colocar o dedo aqui, deixa eu ver aqui, dá pra ver melhor, e eu venho achatando, tá? Pra fazer essa parte do pescocinho dela. E aqui embaixo, ó, eu venho aqui e vou achatar. Com os dedos aqui mesmo, ó. Venho aqui e vou fazer uma cintura pra ela, tá? Nesse momento aqui, vocês podem vir com o dedo assim e marcar um pouquinho, só pra marcar o busto. Pra personagem infantil, a gente não marca o busto vincado, porque é uma criança, tá? Então, bolos infantis, eu nunca uso nada que possa fazer referência
ao corpo, um corpo muito sensual, nem nada desse gênero, tá? É sempre bem infantilizado e sempre bem lúdico, o mais lúdico possível, tá? Então, fiz aqui a cintura e aí agora eu tenho aqui as minhas duas partes. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó, e eu vou cortar. Ai, marquei com a minha unha, ó. Acontece, tá, gente? Vou botar um pouquinho assim de amido e venho aqui passar o dedo até sair. Acontece. Ó, marquei. E aí agora eu venho aqui e boto mais ou menos aonde ficaria o tamanho que eu teria que cortar, ó. Se eu cortar muito pra cá, vai ficar fora. Então, eu venho pra cá e corto mais pra cá. Então, venho aqui, deixa eu só olhar aqui mais ou menos onde eu cortaria. Acho que deixa eu pôr aqui. E aí, venho aqui e corto. Não encaixou? Eu venho aqui e ajusto um pouquinho. Ó, ajustou. Tá vendo? Aqui ainda ficou um pouquinho, um vinco, um pouquinho assim, parece que sobrou, mas depois a gente põe uma fita e cobre, tá? Então, feito isso, a gente já tem aqui duas coisas. A gente tem as perninhas da nossa boneca, a gente tem a saia, temos o tronco e a gente tem a cabeça também, tá? Agora, o próximo passo é medir. Então, eu tenho aqui com o tronco, com a cabeça, com tudo que eu tenho aqui, eu tenho mais ou menos, ó, começa aqui no 10, eu tenho mais ou menos quase 13 centímetros. Esse é o tamanho normal das minhas bonecas. Se você achar que a tua boneca precisa ser um pouquinho menor, eu vou até fazer isso aqui pra vocês verem. Eu vou vir aqui, eu vou diminuir não a cabeça, mas eu vou diminuir a roupa, tá? Então, pra ela ser um pouquinho menor, eu venho aqui e eu vou diminuir um pouquinho a roupa, tá? Ó. E aí, ela ficou aqui, ó, 10, ela ficou agora com menos de 12 centímetros. Eu ainda posso vir aqui e cortar mais um pouquinho. Se eu cortar, eu sempre tenho que vir ajustando, mas dá pra fazer isso, é possível, tá? Aí você vem cortando, sempre ajustando a roupinha. Então, é mais fácil ajustar o tronco, ou então cortar um pouquinho da perna, talvez, ó. Venho aqui e corto um pouquinho da perna. Ó, tudo isso aqui eu tirei, tá vendo? Ajeito a perninha de novo e ponho ali. E aí, eu consigo diminuir aqui o tamanho. Ó, agora ela ficou com 11 centímetros, tá? Esse tamanho é muito bom, porque os meus bolos, normalmente, eles têm uns 15 centímetros de altura, pelo menos. Então, ele me dá espaço até em cima do boneco pra trabalhar algum detalhe do bolo. E o boneco não fica parecendo muito grande perto do bolo, tá? Fica numa proporção bem legal. Então, entre 11 e 12 centímetros é um tamanho legal. Eu já vi gente que faz com 8 centímetros, porém acho muito pouco 8 centímetros, tá? 8 centímetros ficaria tipo assim, ó. Eu acho muito pequenininho, tá? Mas dependendo do que for, se for um animalzinho, algumas coisas valem a pena. E aí agora primeiro eu vou estruturar ela, colocar o palito aqui e mostrar pra vocês como é que eu faço a estrutura. Depois disso a gente vai finalizar a cabecinha e aí por último a gente faz os bracinhos, tá? Agora, para estruturar a minha personagem, eu vou sempre pensar em que posição que ela vai ficar no bolo. Então, o meu bolo vai ficar aqui, do lado esquerdo, e ela vai ficar assim, tá? Lá no meu bolo. E o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar e vou colocar aqui o meu palito desse lado. Porque esse lado aqui é o lado que vai ficar pra dentro do bolo, tá? Então, eu vou estruturar aqui. Porque, querendo ou não, o palito depois ele vai ficar apoiado assim na base do bolo, no cake board. E aí ele me ajuda a estruturar o personagem e o personagem não virar. Aqui ela nem tá colada, mas ela já tá meio que colando só de só porque a pasta tava molhadinha. Aqui eu já tenho uma colinha de CMC, então eu vou passar aqui, que eu já preparei.
Vou colocar aqui na posição certa, pressionar bem de levinho. Venho aqui, coloco aqui também, pressiono bem de levinho, tá? E aí, mais pro meio. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver pra mostrar pra vocês como que fica melhor. Eu vou vir aqui e eu vou sempre girando, ó. Gira, 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 tá? Bem devagarinho. Eu vou empurrando. Bem devagarinho. Eu vou empurrando o meu palito. Olha, nem chegou lá em cima ainda, tá vendo? Posso até tirar um pouquinho, ó. Agora ele passou ali em cima, eu venho aqui, coloco o meu corpicho e sigo. Seguro aqui bem de leve. Você sempre tem que pensar nesse momento que a pasta, ela não tá mole, mas ela tá maleável ainda. Então, o toque de vocês, por mais que às vezes vocês tenham que segurar mais firme ou tal, o toque de vocês, ele precisa ser leve, tá? Ó, aqui ó, onde bateu a minha unha, aqui no cantinho, tudo vai ficando marcado. A pasta americana, ela é assim, ela fica marcada, tá? Ó, então botei, meu palito saiu lá, tá? Aqui, eu posso vir aqui, ó, como eu empurrei um pouco, ele faz essa voltinha aqui, tá? Ó, vocês veem que a pasta, ela sobe aqui. Eu posso vir aqui, posso cortar, assim, em volta, pra acertar. Ou, então, posso vir aqui, posso empurrar, tá? Mas eu vou cortar, já me ajuda. Ó. Tá? E aí eu posso vir aqui até empurrar mais um pouco, porque nesse momento eu só deixei marcado, eu não vou agora, nesse exato momento, colocar, tá? Não vou colar. E aí eu vou vir e vou fazer o seguinte aqui, eu vou olhar aqui onde é que eu quero, colocar a cabecinha, ó, e aí eu vou vir aqui mais de ladinho, que ela vai entrar de lado assim, e vou vir aqui e vou colocar a minha cabecinha. Aqui ainda vai um pescocinho, tá? Bem pequenininho, mas vai um pescocinho. Só que eu preciso já deixar a minha cabecinha marcada, então já vou deixar marcada ali. E aí, vou separar aqui a minha cabecinha, o corpinho da minha boneca. E agora, a gente vai fazer o cabelinho. O cabelinho é uma das partes mais detalhadas do personagem. Quando é menino, ainda é mais fácil de fazer. Quando é menina, normalmente, a gente acaba tendo que dar um pouco mais de atenção aos detalhes. Aqui eu tô misturando pasta americana branca com a marrom chocopasta, tá? Posso colocar aqui até um pouco de corante, se eu quiser, de marrom pra ajustar. Mas eu vou dar uma escurecida ainda nesse cabelinho dela com mais um pouquinho de chocopasta. Achei que ficou muito claro. Assim. Parece que nem tingiu, né? Vamos ver. Então, tingi aqui com chocopasta. Eu não quero que ela fique tão escura, porque eu posso precisar tonalizar depois, tá? Então, eu vou deixar ela assim mesma, e daí depois, se eu quiser usar um pó decorativo, alguma coisa assim, eu posso fazer. Dito isso, agora eu tenho aqui cerca de 70 gramas de pasta pra fazer esse cabelinho. A gente não vai usar tudo, mas eu tenho aqui pronto já. Eu vou começar, então, primeiro eu vou pegar uma bolinha. Não preciso pesar, eu só preciso abrir ela o mais fininho que eu conseguir, tá?
tá super fininho já, tá? E aí eu venho aqui e vou medir o tanto que eu preciso pra cobrir a cabecinha. Então, aqui com o meu cortador redondo, eu vou vir aqui, ó, esse tamanho aqui eu acho que fica legal. Então, eu tenho um espaço lá, tenho um espaço aqui, acho que esse tamanho fica bom. Poderia ser até um pouquinho menor, eu acho, mas acho que vai ficar bom. Então, venho aqui, corto. E essa daqui é a parte de trás do cabelinho da minha boneca. O que eu posso vir fazer aqui? Eu venho aqui, dou um piquezinho aqui, ó. Tiro fora. E aí, agora, eu vou vir aqui com a minha colinha de CMC e vou passar. Não passa muito, tá? A cola de CMC, quando a gente passa muita cola, ela tende a vazar para as laterais, tipo quando a gente passava muita cola nas coisas quando a gente era criança, lembra? Que a gente passava muita cola no papel na escola e aí ficava vazando para lateral. Acontece a mesma coisa. Só que essa cola aqui, quando ela seca, ela fica brilhante. Então, vai aparecer, tá? Então, pra não aparecer e não ficar feio no teu trabalho, pra não comprometer aqui o acabamento, passa pouquinho. E aí, você vai vir aqui, ó, e vai fazendo o movimento assim com o dedo, ó, e vem subindo. Aqui a mesma coisa, ó, vem fazendo o movimento com o dedo, vem, vem, vem. E vem subindo. Então, aqui eu já tenho a primeira parte do cabelinho. Essa parte aqui de cima, eu vou cortar. Eu uso essa tesourinha aqui, que é aquelas tesourinhas de papel, e eu corto, tá? Então, ó, eu venho aqui e eu corto, não rente, eu corto um pouquinho acima, porque senão quando ela secar, ela abre, tá? E aí eu venho aqui, ó, e ajeito a bordinha. Ajeito aqui na lateral também, se eu achar que precisa, e venho ajeitando, tá? Ó. E aí, aqui a base da nossa cabecinha tá pronta, eu vou deixar ela ali. A forma mais fácil de fazer o cabelinho é fazer ele inteiriço, tá? Existe uma forma que é a gente pegar e a gente ir colando os fiozinhos aqui em volta, tá? A gente vai fazendo tirinhas e a gente vai colando. Eu acho que aquela forma é a forma mais difícil de fazer. Precisa ter mais habilidade e precisa entender mais de volumetria para fazer, tá? Então, a forma mais fácil de fazer agora, nesse momento, que você tá aprendendo, é fazer dessa forma. Então, eu vou fazer uma bolinha, vou esticar ela pra frente e pra baixo. Essa parte que eu estiquei aqui pra baixo, eu vou vir aqui, ó, do meio pra cá e vou alongar. E aí, eu vou vir também do meio pra cá e vou alongar. Dessa forma, ela vai ficar tipo assim, tipo em V, tá? Ó. E aí, olha só, tá? Meu cabelinho fica aqui. O que eu quero aqui ainda é que fique mais menorzinho. Então, eu vou vir aqui e vou cortar um pouquinho essa lateral, não tem problema. Só porque eu quero ajeitar ela melhor. Tá? Ó. Essa parte aqui, obviamente, ficou muito grossa, como eu já tenho aqui, né? Então, eu vou vir aqui e vou alongar ela um pouco mais, que depois, tudo que eu alonguei, eu consigo cortar fora, tá? Vocês vão ver que fica mais fácil. Então, ó, alonguei lá, tá? Agora, eu vou vir que altura que eu quero colocar o cabelinho da minha boneca. Então, a cabecinha dela vai estar aqui, vou botar aqui pra vocês verem. Eu quero que ele fique mais ou menos dessa altura aqui, ó. Quero que ele fique mais ou menos dessa altura, tá vendo? Aqui até mais ou menos na cintura dela. E aí, esse restante aqui eu posso cortar. Então, eu posso vir aqui com o meu estilete e cortar essa parte que sobrou. Tá? Ó, tirei fora, boto minha boneca pra lá de novo. Aí, aqui, não ficou certinho, obviamente, né? Aí, vou vir com a minha tesourinha, de novo. Venho aqui com a minha tesourinha, ó. Faço assim.
faço assim. Ó. Tá? Agora, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que se a cabecinha dela vai ficar assim, a parte que fica aqui atrás da cabecinha não vai aparecer. Só que essa parte aqui, ela vai aparecer em volta aqui do corpinho. E essa parte aqui de trás também, né? Então, o que eu faço agora nesse momento? Eu marco aqui mais ou menos aonde vai ficar a cabecinha da minha boneca. Eu marco com a estequinha. Tá? Ó, marquei ali. E aí, eu sei que a partir daqui, eu tenho que vir fazendo vincos. Esses vincos, eles são o cabelinho da minha boneca. É a textura que vai dar pra ver. Eu, inclusive, faço vincos bem marcados até, tá? Venho aqui, ó, venho até o final. Depois eu entro aqui. Entro. Tá? Ó, marquei bem. Dou uma entradinha. E aí eu venho. Tá? Ó, mesma coisa aqui. Então, faço um pouquinho pro lado direito. E vou fazer um pouquinho pro lado esquerdo também. Então, venho aqui, ó. Aqui também posso fazer mais, né? Venho marcando, só precisa, pode fazer fundo. Você só tem que cuidar pra não rasgar a pasta, tá? Não tem problema nenhum fazer mais fundo, mas tem que cuidar pra não rasgar. E aí, de novo, ó, venho aqui. Venho fazendo. Ó. Posso arrumar se eu achar que não tá legal. E aí, eu posso vir aqui, ó. Se eu franzir ele mais um pouquinho, eu consigo até colocar um pouquinho de volume, tá? Esses aqui que são aqui nas laterais, ó, eu posso seguir. Eu posso seguir até ali em cima. Depois ele vai ficar tampado, tá? Mas eu posso seguir só pra, se porventura aparecer, tá bem acabadinho, tá? Ó, posso seguir aqui até assim atrás da cabeça. Aqui na lateral, mesma coisa, ó. Tá vendo? E aí, agora eu vou aqui atrás passar um pouquinho de cola de CMC e vou vir ajeitar esse cabelinho. Então, ó, passei cola de CMC aqui atrás. Eu vou vir aqui, ó, colei ela aqui, tá? E aí, eu vou pegar a minha colinha, passei aqui em volta, até coloquei demais, nem precisava tanto, tá? Passei de volta e de novo eu venho aqui, ó. Sem apertar o rostinho, eu só tô pressionando aqui levemente o cabelinho no rosto, tá? Ó, se eu apertar vai ficar marcado, tá vendo? E aí venho aqui, ó, puxo aqui. E o que eu coloquei, o que sobrou aqui em cima, eu venho e corto, tá? E aí eu tenho aqui o cabelo da minha boneca. Eu posso vir aqui e dar uma curvadinha nele, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Ó, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Ou então, se eu achar que eu preciso, eu posso vir e posso cortar aqui, tá? Mas nesse momento aqui, não acho que preciso. Isso daqui vai sumir. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui que sobrou da minha pasta americana. E vou fazer a franja dela. Como é que eu faço a franja? Uma bolinha. Mas esse aqui eu acho que vai ser muito. Vamos ver quantas gramas que vai dar. 6 gramas. Acho até que vai ser bastante, mas vamos lá. Ó.
bolinha de 6 gramas. Venho aqui, quero que sejam 2 bolinhas iguais, de 3 gramas. Minha balança não pesa tão pouco, então venho aqui, corto bem certinho no meio. E aí, vou fazer os 2 lados. Uma bolinha, outra bolinha. E venho aqui com a minha mão, ó, e estico. Como é que eu sei se eu já estiquei o suficiente? Eu vou olhar aqui, ó, dá pra cobrir até aqui embaixo? Não dá. Então, vou esticar mais. Ó, deu pra cobrir até aqui embaixo? Mais um pouquinho. Deu pra cobrir aqui? Deu, ó. Tá vendo? Agora, essa daqui, eu vou fazer do mesmo tamanho, mas pode ser que eu ajuste ela depois. Vou mostrar pra vocês. Então, venho aqui. Vou esticando até ela ficar do tamanho da outra. Que aí, se eu colocar aqui, eu já tenho uma quantidade suficiente. Mas se eu colocar aqui dessa forma que tá aqui, além dela ficar com uma testa gigantesca, tá muito grosseiro, né? Então, vocês vão pegar uma espátulazinha, que pode ser dessa daqui, pode ser, tem que ser liso, tá? E aí, você vai esticar ele retinho, assim, e vem aqui e amassa. Estica retinho, vem aqui e amassa, tá? E aí, a gente vai trabalhar ele da seguinte forma. Eu vou botar um assim, e o outro eu vou colocar como se ele fosse uma voltinha. Esse aqui eu vou fazer menor. Vamos lá. Vou botar uma franja, né? Ó. Se eu botar assim, aqui eu consigo botar por cima, vai ficar mais ou menos da mesma altura, ó. Tá? Então, vou fazer isso. Venho aqui e amassei. Agora, eu vou colocar aqui colinha de CMC aqui nessa lateral toda. Venho aqui e vou pressionar. Eu gosto de pressionar mais lá do que aqui, ó. Aqui eu deixo como é que eu vou dizer? Aqui eu deixo pra criar um volume, tá? Tá mais pro ladinho assim. Depois eu ajeito. Venho aqui, né? Botei mais pra lá, ó, pra ser a minha franja. E venho aqui. Ó. Só que agora não tá bonito aqui, né? E aí, pra fazer esse ajuste, a gente vai vir aqui com o meu estilete. Eu vou vir aqui bem certinho, ó. Opa! Aonde tá a emenda. E vou tirar lá fora. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Venho aqui onde tá a emenda. Tiro fora. Ai, prof, mas assim? É assim. Ó, essa parte aqui que eu vou deixar mais retinha. E agora, venho aqui e aí é trabalho de formiguinha. Tá? Porque o que vocês vão fazer agora? Agora, você vai começar, você vai vir aqui, ó. Fazer a voltinha do cabelo dela. Será que dá pra tirar? Acho que dá. Ó. Pra mostrar melhor. Venho aqui, faço a voltinha, ó. E venho seguindo. De novo, mais uma voltinha, venho seguindo. Ó. Tá? Esse aqui eu vou tirar pra vocês verem também. Ó.
E aí, antes de botar lá, eu já posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Já marco aqui o meinho da cabeça dela. E já venho aqui e faço os vincos aqui, como se fosse o cabelinho dela mesmo. Posso vir aqui fazer a parte de trás da cabecinha. Eu vou fazer só aqui em cima, porque ela vai ficar encostada, então não tem necessidade, tá? Ela vai ficar encostada no bolo, então não tem necessidade da gente ver exatamente ela em 3D, tá? Mas, se vocês acharem que precisa, pode fazer, não tem problema nenhum. Ó. Aí, vem aqui, ainda tá meio grudentinho assim, vou colocar, vou encaixar ali como eu tinha feito, tá? Olha, até deformou o olhinho dela, pera, quando eu apertei. E venho aqui, ó, e vou fazer a franja dela. Tá? Se faltar um pouquinho aqui, ó, ficou aberto, vem aqui, passa uma colinha de CMC e aí eu venho ajeitando, tá? Ó. Venho ajeitando o cabelo. Porque eu não quero que fique esse acabamento aqui, ó. Eu não quero que dê pra ver a emenda. Vem aqui, põe uma tira, eu mostro pra vocês. A gente vem aqui, a gente põe uma tira, bota um lacinho aqui no cabelo dela, tá resolvido, tá? Então, ó, aqui a minha boneca já tem cabelo. Vou só botar uma tira e um laço aqui pra vocês verem. Peguei aqui o molde de laço que eu tenho e eu vou usar, acho que esse daqui, ó. Eu vou pegar o mesmo rosa da botinha, que eu já tava usando. Vou vir, vou colocar ali. Vocês sempre vão precisar de uma estequinha pra vir lá, ó, e empurrar bem lá dentro do molde. Esse molde é bem fundo, então fica bem bonito o formatinho. Vim aqui, empurrei, e agora venho e vou cortar. Nunca com estilete, sempre com a esteca, pra vocês não estragarem o molde, porque o molde é caro, tá? Ó. Fiz meu laço, deixei ele ali. Agora venho aqui, ó, estica. Deu já? Não, mais um pouco. Aqui. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, passo um filetezinho aqui de cola, bem de boinha, bem de leve. Venho aqui, lá, 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 lá. Venho aqui, ó, ajeito. Venho aqui na emenda, né? Vou colar aqui. E venho aqui, ó. Aqui onde tá cortadinho, que vai parecer que ele entrou lá dentro do cabelo, ó. Opa. Parece que ele fez uma voltinha lá dentro do cabelo, tá vendo? E aqui a mesma coisa. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Tá por aqui, ó. Corto fora.
vocês não precisam ter medo do estilete, tá? Aqui onde ficou meio ressecadinho a ponta, porque a pasta tinha CMC, vocês podem vir fazer uns piquezinhos, ó. E aí dá pra fazer do lado de cá também, ó. Tá? Assim. Ai, que fofa, meu Deus, ó. E aí, por último, ainda falta o olhinho, obviamente, mas aí já dá pra vir aqui, já dá pra pôr o laço que a gente fez. Então, eu vou soltar o laço aqui. Pra soltar do molde, eu sempre mexo o molde, nunca eu tiro a peça de lá de dentro. E aí, é só vir aqui e colocar o laço. Venho aqui e ponho o laço, tá? E aí, a cabecinha dela tá pronta. Ó, então, pra fazer o olhinho da minha boneca, pego uma bolinha, faço aqui uma coxinha e ponho lá dentro. Se eu achar que não ficou legal, eu venho aqui com a estequinha, tiro fora e faço outro. Pra fazer a cor do olho aqui, eu fiz de marrom. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui. Aperto, tá vendo? Um pouquinho. Nem passei o pincel lá, só o que tava sujinho do pincel mesmo. E venho ajeitando aqui. Tá? E aí, faço assim. Errei, vou lá e faço de novo. Olhinho, a gente precisa treinar, não há muito o que ser feito, tá? Aí, agora eu vou pintar o olho. O que eu não gosto? Eu não gosto muito, eu particularmente, de fazer esses detalhes, cílios e coisa com preto. Eu acho que fica muito forte. Então, eu vou virar ela assim um pouquinho. E vou vir aqui. Esse pincel é o pincel 10/0. Essa é a referência dele, mas tem que ser o 10/0, da Ceramic, tá? Essa marca tem vários pincéis de precisão, mas esse número aqui que varia, ó. Então, tem 10/0, tem 5/0, aí vai variando dessa forma, né? Tem 1, 2, 3, até o 5, se eu não me engano. E aí, eu vou vir aqui, daqui aonde é o meinho aqui, ó, da parte escura, da corzinha do olho dela, independente de qual for a cor, tá? Eu vou fazer. Ó. Normalmente, quando eu pinto, eu não pinto tão de longe que nem eu tô agora. Tá? E aí, agora, olha só, gente, olha a aparência como muda. Olha, parecia que não tinha nada e aí agora parece que tem tudo, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Venho daqui. Tá? E aí, eu vou vir aqui e vou fazer a sobrancelha. Vou pegar assim pra ver mais ou menos onde é que...
Ó, já dá outra aparência pra ela, né? E aí eu posso pegar também aqui, vem fazer um detalhe com tinta branca. A gente pega a tinta branca e aí a gente faz assim, ó. Peguei aqui a tinta branca. E eu posso pegar aqui a pontinha do pincel, posso pegar um palito, alguma coisa assim. Eu vou pegar a pontinha desse pincel aqui. Venho ali na tinta branca e faço assim, ó. Olha que fofo. Tá? Aqui eu posso pintar a bochechinha, posso vir aqui pintar o cabelo dela ainda, tipo, fazer os detalhezinhos do cabelo dela, que ela fica muito fofa. Agora, aqui chegou a hora da gente colocar o pescocinho. Colocar o pescocinho não, né? Colocar ela ali e finalizar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar CMC lá dentro. E aí, venho e... Talvez eu tenha que ajeitar um pouquinho mais pra cá. Assim, eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Pronto. Tá? E aí, agora a gente vai fazer os detalhes. O que que são os detalhes que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui uma tira. Então, antes de colocar o braço, eu vou fazer alguma coisa que vá na roupa dela. Porque senão, depois, com os bracinhos por cima, eu não consigo fazer o acabamento, tá? Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de branco, vou fazer branco mesmo. Eu podia fazer rosa. Acho que não tem mais rosa. Vou fazer de branco mesmo. Não vai cair. Ó. E aí, agora, pra fazer o bracinho... Como é que eu fiz a manguinha? Eu cortei uma bolinha na metade. E aí, eu vim aqui, ó. Fiz o furinho. Tá? E colei aqui. Depois eu ajeito. E aí, eu vou fazer a bolinha. De novo. E vou... Tá aqui a minha bolinha. E vou abrir esta bolinha. Então, eu venho aqui... Ai, saiu o branquinho que eu tinha feito. Já faço de novo. Aqui eu acho que talvez eu botei a mão. Vou deixar por último. Ó. E aí eu vou vindo e vou... E aí eu vou vendo qual a espessura do bracinho, ó. Essa espessura tá boa já. E aí eu preciso fazer aquela mesma medida. Eu venho aqui, vejo onde tá bem no meio. 2, 3, 4, 2, 3, 4. E aí eu venho e corto. A mãozinha, ó, tenho 2 iguais. Se eu precisar, eu vou cortar sempre aqui em cima, agora, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui a mãozinha, ó, achato ela. E faço um piquezinho. Tá? Se quiser fazer o dedinho, vem com essa parte aqui do estilete que não corta, ó. E faz. 1, 2, 3. Não separa o dedinho, tá? Se você separar os dedinhos, ele vai quebrar. Mas eu nem acho que fica mais bonito assim. Eu acho que fica mais bonita a mãozinha, tipo luvinha. Mesmo. Assim, eu não acho que fica tão bonito. Ah, mas ficou bonitinho até. Só dar uma afinada aqui no pulso. Ó.
E aí, eu sempre tenho que pensar que as mãos, elas são opostas, né? A mesma coisa, ó, eu venho aqui, aperto. E aí, aqui eu fiz o dedão pra cá e agora eu vou fazer o dedão pra lá. Então, ó, tiro aqui um pedacinho. Aí, agora eu vou ter que fazer igual aqui, né? Ó, 1, 2, 3. Ó, tá? Tenho duas mãozinhas. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Isso. Agora eu vou colocar as mãozinhas aqui. Então, essa daqui é daqui. E essa daqui é daqui. Eu vou vir também aqui com a parte e fazer um vinco, que é pra ela ficar dobradinha. Tá? E talvez aqui eu tenha que ou cortar um pouco, ou até afinar um pouco pra ela caber ali, tá? Se precisar afinar um pouco, eu venho aqui dar uma afinadinha. O que é importante quando a gente vai fazer o bracinho? Quando a gente faz o bracinho, a gente não cola. Eu tô baixando aqui, ó, pra dar área pra ele ficar coladinho ali, tá? Por quê? Porque o bracinho, eu não encaixo ele aqui dentro, tipo assim, ele não tem uma ligação aqui dentro que eu encaixo. Ele vai ficar colado no corpo, tá? Existe forma de fazer bracinho levantado e tal, mas aí vai precisar uma estrutura com arame de flor dentro do bracinho, aí é diferente, aí a gente faz em outro momento, tá? Mas, aqui pro nosso bolo, ó, eu venho aqui e vou passar aqui na parte de dentro, bem pouquinho, tá? E aí eu vou botar ele lá. Eu tô longe, fica difícil de encaixar. Ó. Se eu quiser fazer a mão dela segurando um buquê de flor, eu preciso, tá? Se eu quiser fazer, eu preciso botar as flores antes aqui dentro da roupinha dela, pra depois botar a mãozinha, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou vincar. Eu gosto de fazer 2 vincos, mas aí é com vocês. Aqui eu vou diminuir um pouco. Cortar um pouquinho também. Um pouquinho. E aí eu venho aqui, ó. Eu vou abrir espaço aqui pra ele ficar aparentemente dentro da manga, né? Que nem ele ficou lá, ó. E aí agora eu venho e colinha bem pouquinho, tá? Encaixa ali. Eita. Deixa eu cortar aqui um pouquinho pra ele encaixar bem bonitinho lá dentro. Sim, na diagonal. Ó. Que daí ele encaixa lá. Já vou botar uma coisinha aqui na mão dela. Ó. Tá? Só que ali não tá seco ainda, tipo, a cabecinha. Não tá seco de CMC, ó. Ainda tá molinho, tá? Tem que deixar secar. Aqui já tá bonitinho. Eu posso vir aqui e pintar o olhinho dela. Fazer ali o acabamento que a gente tinha feito. Ó. Eu posso fazer a bochechinha, eu posso vir aqui pintar a roupinha dela, tá? Posso vir aqui fazer poazinha, ó. Na roupa dela, tá? Se eu quiser colocar uma gola
aqui antes do pescoço, eu preciso colocar a gola antes de encaixar o pescoço, tá? Porque senão, se eu colocar agora, eu não vou dar, vou acabar estragando ali, tá? Então, a gente pensa daí dessa forma. Eu vou fazer aqui um pozinho na botinha dela também, vai ficar fofo. Ó. Fofa, né? Achei que ficou fofa demais. Agora é só esperar bem essa tinta secar. E depois que tiver bem sequinho, dá pra fazer o detalhezinho aqui com pozinho, tá? Só esperar secar bem.